Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu já gravei um vídeo falando dele, né? O grande herói nacional criado por um escritor, quadrinista, artista, desenhista, Luciano Cunha. Eu já gravei alguns vídeos, inclusive já gravei vídeo falando de outro personagem dele, e agora chegou a hora de a gente mostrar um pouquinho aqui dessa edição definitiva, que tem três edições compiladas aqui dentro, tá bom? Vamos dar uma olhadinha na arte dele e comentar um pouquinho mais sobre a história. Antes de mais nada, como sempre, aquela charopada. Vou pedir a você para se inscrever no canal, para dar uma força para o canal. E também, se você chegar até o final e gostar, você deixa o gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira. E nos comentários, não esqueça de dizer se você já leu o Doutrinador, tá aqui. O Doutrinador, do Luciano Cunha. Aqui é uma edição que compila as 3 primeiras edições dele, de 2013 a 2018, tá? Uma edição bem caprichosa, dentro de um valor um pouco mais acessível. Aliás, o valor está muito bom no site da Super Prumo, tá? Da própria editora. Se você tiver interesse de comprar, aconselho comprar direto com a Super Prumo. Tem muita promoção lá e tem outros títulos também muito interessantes. Eu já gravei vídeo, que é o Destro, do mesmo autor, do Luciano Cunha, só que diferente desse daqui, que é totalmente dele, ou seja, história e arte do Luciano Cunha, o Destro é história dele e arte de outros artistas brasileiros também, tá? Finalmente nós temos um super-herói, ou um herói, né? Eu acho que não chega a ser um super-herói, é um herói para chamar de brasileiro na essência, tá? E essa edição aqui não tem o selinho, mas no Destro ele lançou o selinho antimarxista, tal. É um alerta, né, de que se você é um marxista, você é um socialista, é um fervoroso, né, radical, comunista, progressista, esse personagem não é muito adequado para você, tá? Ele alerta isso nas edições do Destro, mas do Doutrinador não saiu. Eu acho que foi uma ideia que ele teve posteriormente, ou a editora teve posteriormente, ou o editor teve posteriormente. Não importa. O fato é que é um personagem brasileiro que fala do Brasil, é totalmente ambientado no Brasil, é bastante interessante mesmo, tá? Aqui no resumo ele diz assim: herói ou apenas um criminoso qualquer, né? É o personagem, como eu já falei em outro vídeo, que tem uma associação muito fácil com o Justiceiro da Marvel. É meio óbvio que ele tem uma pegada muito específica do Justiceiro, apesar de não ter a mesma história, tá? Aliás, outra coisa que eu tenho que destacar, que eu já falei no outro vídeo, mas vou repetir aqui, é que a história, esse compilado aqui das histórias, dos três primeiros arcos de história do Doutrinador, não tem nada a ver com o filme ou com a série, tá? O filme e a série tiveram a preocupação de mostrar a origem do Doutrinador. Aqui não. Aqui ele tem uma pegada de uma história um pouco mais adulta, e aí não há essa preocupação de ser tão linear, de ser tão direto na contação da história, tá? Então, se você viu o filme, não ache que você vai encontrar aqui a mesma história. Não tem nada a ver com a história do filme. O filme, de certa forma, contou a origem do Doutrinador. Aqui não há essa preocupação. Aqui a preocupação é com as atitudes dele, com a maneira dele de ver o mundo, o Brasil, as ideias. Realmente é bem impactante. E o visual dele é bem interessante, né? Você pode achar algumas referências no visual dele com outros personagens, mas eu pessoalmente vejo muito pouco. É lógico que a máscara dele lembra um pouquinho um personagem da DC Comics, né? Que também usava uma máscara de proteção contra gás. E, logicamente, a coisa militar vai lembrar, logicamente, o Justiceiro, né?
E, na essência, o personagem que eu acho mais próximo dele seria o Justiceiro. Seria um Justiceiro brasileiro. Vamos falar primeiro da edição aqui, que eu já elogiei no outro vídeo também. Vou elogiar de novo aqui a edição da Super Pruma aqui. Muito legal, muito bacana. E por quê? Porque faz aquele acabamento que a Panini frequentemente deixa furo. Uma das coisas que eu sempre critico na Panini é a lombada de cabeça para baixo. Essa lombada aqui está absolutamente na posição correta. Você apoia o livro e você é capaz de ler a lombada. Nas publicações da Panini, elas ficam de cabeça para baixo se você apoiar. Pode parecer uma bobagem, mas para quem arquiva deitadinho, que é uma das maneiras mais adequadas, né, vai ficar com a lombada de cabeça para baixo. Bom, aqui não, aqui está bem feito. Outra coisa caprichosa é a orelha, que eu sempre critico nas publicações da Panini. Por que não colocar uma orelha? A orelha torna a leitura muito mais agradável, tira aquela aresta que fica aqui, e além de poder trazer uma crítica, uma opinião, um release aqui de um outro autor, que é o caso aqui, o Rodrigo Fonseca, é o crítico de cinema, o roteirista e pesquisador, fez aqui um prefáciozinho para o Doutrinador, tá? É bem legal, aliás, o prefácio está, parabéns ao Rodrigo Fonseca pelo prefácio que ele fez aqui, que está muito bacana, muito adequado. E aqui está o nosso autor, o Luciano Cunha, com uma personificação aqui do Doutrinador, também muito legal, tá? E, logicamente, como essas edições compactas, que trazem várias edições, aqui também tem extras. Se você tem as edições individuais, sabe que aqui, fique sabendo que aqui tem alguns extras, tá? Aí é questão de cada um querer comprar ou não, tá? A edição, como eu falei, está bem caprichosa, papel couché de boa qualidade, com uma gramaturazinha maior, bem legal mesmo. Aqui contém o Doutrinador, o primeiro arco de história, Dark Web, Apocalipse, BSB, lançadas entre 2013 e 2018, tá? Criação do Luciano Cunha, o personagem, no caso aqui as histórias, e a arte é toda dele, tá? Muito bem. Essa edição aqui é de 2021. Eu costumo brincar que eu cheguei atrasado na festa, porque eu deveria estar lendo Doutrinador desde 2013, quando saiu a primeira edição. Mas, infelizmente, a gente sabe que quadrinhos, literatura, com esse viés mais de direita, mais conservador, vão ser boicotados pelo mainstream, né? A gente já sabe disso, não tem novidade. Roteiro, desenho, cores, letras, edição e produção gráfica do Luciano Cunha. O cara fez tudo. Tudo bem. Aqui vem uma palavrinha dele, muito apropriado. Inclusive, ele cita aqui esse fato que eu falei, que no início, assim que ele lançou o Doutrinador, ele teve uma boa projeção, foi muito bem aceito entre 2013 e 2018, tanto é que o filme foi lançado em 2017, se eu não me engano, e a série logo no ano seguinte, em 2018. Porém, depois, né, da virada que o Brasil sofreu, ele passou a ser boicotado, né? É mais ou menos o que ele fala aqui. A partir de 2019, ele começa a sofrer um boicote enorme. Aqui é mais importante vocês perceberem que a arte dele é muito adequada para o clima da história, tá? É muito adequada mesmo, é muito apropriada. Eu não sei se esse traço é o típico dele ou se esse traço ele criou para essa narrativa aqui. Isso é uma coisa que eu não posso afirmar, logicamente. Eu não conheço o Luciano Cunha, mas já admiro profundamente o trabalho dele e também admiro a coragem dele, né? Porque é um momento em que esse tipo de personagem, de narrativa, de ideologia está sofrendo bastante, não só no Brasil, mas no mundo todo, tá? Também é importante dizer que o Doutrinador, o filme e a série já foram lançadas no Japão, se eu não me engano, na Coreia, em outros países aí já teve uma boa aceitação. Também porque a produção foi do Netflix, né, que dava um relevo bastante forte para o lançamento, tá? Então, eu só posso dizer para vocês que aqui que não é o meu traço favorito, vocês conhecem o meu traço favorito, quem acompanha o canal,
né? Porém, eu acho esse traço aqui muito bom, muito realista, muito fotográfico, tá? Que eu acho fundamental e muito adequado ao clima da história, que é um clima mais soturno, né? Mais pessimista, porque a gente percebe claramente que a situação não é nada boa, né? Esse país, esse Brasil que ele narra aqui, é um Brasil de pura corrupção, de muita maldade, de muito egoísmo, e o doutrinador resolve mudar as coisas lutando praticamente sozinho, né? Então, tá aqui. E aqui então vem o final do primeiro arco, aqui já entra o segundo arco da história, que é o Dark Web, tá? É também a mesma pegada, mesmo esquema, e a história vai progredindo, você vai descobrindo aos poucos mais coisas sobre o doutrinador, tá? A narrativa é uma narrativa adulta, ele tem uma pegada temática, né, com cenas assim mais agressivas, né? Inclusive, não tem aqui a indicação de idade, mas eu aconselho a só leitura para maiores de 16 anos. Apesar de, como eu falei no primeiro vídeo, hoje em dia qualquer criança de 8, 10 anos já está vendo coisas não muito apropriadas na internet, né? Mas, de qualquer forma, fica essa pegada aqui para vocês terem uma noção da arte do Luciano Cunha aqui para o doutrinador, tá? Aqui no final, eu vou aproveitar para mostrar aqui o final, onde ele conseguiu algumas artes de outros artistas nacionais. Aqui, de tempos em tempos, um único homem com coragem se torna a maioria. Eu sou a urgência das ruas. Um belíssimo slogan, né? E aqui outras versões do doutrinador no traço de outros artistas amigos do Luciano, né? Éder Messias, Lennon Berrantz, não sei nem ler o nome dele, coitado. Allen Sands, Marco Antônio Kim, Reinaldo Rocha, Beto Gomes, Jorge Wolff, artes realmente muito bacanas, muito bonitas mesmo. Anderson Garcia, Jorge Quadros. E aqui um pouquinho sobre o filme, né? Ele fez aqui um levantamento do filme, toda a produção do Doutrinador de 2018, o cartaz no Brasil, aqui o cartaz no Japão, aqui, conforme eu falei, o cartaz da Coreia do Sul, e aqui o da França, também foi lançado na França. Tá, e aqui alguns dos cartazes criados para a série de TV. Aqui são os cartazes da série de TV. E aqui as armas que aparecem em cena, o trabalho de pesquisa que ele fez para mostrar as armas do doutrinador. Tá bom, gente? Fica essa dica excelente do canal Coisas de Colecionador. Chegou até aqui? Deixa o seu gostei ou não gostei. Faz parte da brincadeira. E até a próxima.